Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do canal Creio Logo Conheço. E no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série de vídeos sobre esse livro aqui do Alistair McGrath, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. E como vocês sabem, a gente está fazendo alguns vídeos mais curtos sobre algumas questões que circulam fé e ciência. Em particular, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a teoria da evolução. Se você é um ser humano, eu imagino que vocês sejam, vocês certamente já se perguntaram como que a vida passou a existir, né? Como que surgiram os animais, as plantas, a gente, de onde que isso tudo veio. E se você fez ensino médio, você provavelmente já ouviu falar que a teoria científica predominante é a teoria da evolução. Então, até aí tudo bem, né? O ponto é, se você, além disso, é cristão, você provavelmente, não vou dizer com certeza, né, mas provavelmente ouviu que teoria da evolução é coisa de ateu, coisa do demônio para enganar os escolhidos, alguma coisa do gênero. Por outro lado, se você é ateu ou agnóstico, você, cara, 100% certeza, você já viu um vídeo do Richard Dawkins falando que teoria da evolução é coisa de ateu. Falando assim, você não pode crer em Deus e na teoria da evolução. E tem uma frase dele que eu peguei aqui para ler para vocês, entre as muitas, né? Ele tem vários livros escritos sobre isso, mas uma frase representativa é: um real entendimento de Darwin corrói a fé religiosa. Uma frase do Dawkins aí. E o meu objetivo no vídeo de hoje não é provar que um tá certo, provar que a teoria da evolução é certa, ou que o criacionismo, terra jovem, terra antiga, não é. O meu objetivo é provar que esses dois posicionamentos estão errados. Ou seja, a teoria da evolução não é ateia. Não é ateísmo, não é propriedade exclusiva dos ateus, não é. E no vídeo de hoje nós vamos entender por quê. Então, para a gente começar, o que é a teoria da evolução afinal? Eu, como vocês sabem, sou um estudante de física, não de biologia. Portanto, eu não vou me delongar muito nessa parte, já que está além da minha expertise. Mas a teoria da evolução, basicamente, é um modelo de como a vida evolui, certo? Ela não explica de onde a vida veio, de onde deu o primeiro estalo. Mas o ponto é que depois desse primeiro estalo, a gente sabe como as coisas se desenrolam. Então, o princípio básico descoberto lá por Darwin, que é o motor central, é a seleção natural. Então, características boas a natureza mantém e passa à frente, características ruins tendem a morrer. Porque se você tem uma característica ruim, você vai ser meio... sua sobrevivência vai ser impedida, né? Se você tem uma mão a menos, né, na sociedade, você vai ser muito limitado no que você pode fazer, né? Então, mesmo hoje, a gente ainda percebe que existe uma certa razão nisso, né? E aí, tem modificações mais modernas, com a genética e tudo, que dão explicações mais profundas a isso, e como que isso se propaga através dos genes e tudo. Então, é isso, entendeu? Não tem um grande uó por trás, é só isso. É uma maneira de explicar como que a vida evolui, como que as coisas se desenvolvem, a multidão de espécies e tudo. Então, nós vamos tratar com duas perguntas daqui pra frente. A primeira pergunta é: cristãos podem crer na evolução? E a segunda pergunta é: evolucionistas podem crer em Deus? E então, pra gente, sem mais delongas, começar, cristãos podem crer na teoria da evolução? Eu vou resumir para vocês a resposta: é sim. E a pergunta que eu tenho é: por que não poderiam? Por que nós cristãos não poderíamos crer na teoria da evolução? Porque, afinal de contas, o que é importante para o cristão? O que pra gente importa, né? É que Deus criou o mundo. É isso que importa pra gente. A Bíblia não é um livro de resposta científica. Se fosse, eu podia usar ela para estudar para as minhas provas, né? Mas não é. Não tem nenhuma lei da física na Bíblia. Mas a Bíblia fala a respeito daquele que criou todas as leis da física. E da mesma maneira, se isso vale para física, vale para química, para matemática, a gente pode crer que isso também vale para biologia, certo? A Bíblia não quer falar todas as leis da biologia, mas quer falar que Deus criou a biologia. Deus criou o universo, Deus criou toda a vida. Contudo, percebam que a Bíblia não diz como Deus criou. Ela diz que Deus criou. Como que Deus criou? Não sei. A Bíblia não diz. Mas eu sei que Deus criou o mundo. Então, se eu olhar para o mundo que Deus criou, eu provavelmente vou descobrir como que ele criou, certo? E esse é o ponto central. Tem uma frase do Calvino, João Calvino, lá em 1500, falou o seguinte, falando sobre um princípio de teologia chamado princípio da acomodação. A frase de Calvino é a seguinte: Deus escolheu não colocar nos seus divinos textos nada que não seja útil à salvação do homem. Agora minha pergunta é: saber se a vida surgiu por meio da evolução natural ajuda na nossa salvação? Não, né?
É uma pergunta que não está no escopo da Bíblia. E a maneira como Deus criou a vida, como Deus criou o mundo, não diferencia para a nossa salvação. O importante é que Deus criou. E a gente pode enxergar isso muito bem em Gênesis. Eu vou fazer mais pra frente uma série de vídeos só falando sobre Gênesis 1, 2 e possivelmente 3. Vamos nos aprofundar no que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mas no momento para hoje a gente não precisa. Só quero comentar uma coisa, para a gente entender qual que é o propósito de Gênesis, que é falar quem Deus é. Beleza? Esse que é o propósito de Gênesis, falar quem Deus é. E para a gente perceber isso, a gente pode contrastar algumas coisas nas palavras hebraicas para criar. Para criar, né? Se você fala em inglês, tem 3 palavras para criar, que é create, make e do. Em português é criar, fazer e fazer. Elas são 3 palavras hebraicas diferentes. Bará, que é fazer do nada, absolutamente do nada. Em latim a gente costuma dizer creatio ex nihilo, criar a partir do nada. As outras duas, uma significa make, que se eu não me engano é azar, e a outra do, que é fazer. E eu não lembro o que ela significa. Aliás, eu não lembro qual que é a outra. Mas enfim, em Gênesis 1, bará é usado exatamente 3 vezes. Beleza? No início, Deus bará os céus e a terra. Então tem o primeiro uso. E aí vai ser usado lá no final de Gênesis 1, falando que Deus bará o homem. Legal, né? Mas também é dito que Deus bará as criaturas das profundezas. Agora, Deus criar o mundo absolutamente do nada, tudo bem, a gente pode aceitar isso. Deus criar o ser humano a partir do nada, na teologia bíblica a gente entende, porque o ser humano é dito como a coroa da criação, né? Nós somos diferentes, nós somos a única parte da criação que é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente pode aceitar isso, teologicamente falando. Mas por que Deus teria criado especialmente as criaturas das profundezas? De fato, isso não faz o menor sentido. No entanto, se a gente for dar uma olhada mais profunda no contexto de Gênesis 1, a gente vai entender. Olhando para os povos aos redores, os babilônicos, em especial, tinham um mito da criação muito interessante. Para eles, o Deus deles tinha lutado numa guerra épica com os monstros das profundezas. E o resultado dessa guerra épica era o nosso mundo. Então, o que o autor de Gênesis está querendo dizer é o seguinte: o Deus de vocês lutou contra os monstros das profundezas para criar o mundo? O nosso Deus não. O nosso Deus criou os monstros das profundezas com um estalo de dedo. Para ele não é nada criar os monstros das profundezas, que pro Deus de vocês foi um desafio lutar. Cara, é isso que Gênesis quer dizer, cara. É falar, cara, esse é o nosso Deus, onipotente, onisciente, criador com C maiúsculo. E isso é o mais legal de Gênesis pra gente olhar. Lucas, mas ele não fala que é um dia, Deus não criou em 6 dias. De fato, a gente traduz por dias, né? Mas tem várias coisas para dizer, né? A primeira coisa é que Gênesis 1 e 2 vai usar muitas vezes uma linguagem metafórica. Então, talvez a gente possa entender dia como uma linguagem metafórica. Segunda coisa, a palavra que a gente traduz por dia é a palavra hebraica yom. Tem muitas discussões acerca do significado dela, mas a ideia geral é que ela não significa um dia de 24 horas. Ela pode significar, mas ela também pode significar períodos de tempo mais arbitrários, que não são tão limitados. Então a gente vai esticando aí a noção de dia. E outra coisa é que a gente, se você lê a Bíblia, você vai lá, 2 Pedro, você vai ver Pedro falando: não se esqueçam, meus irmãos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se eu não me engano, ele está sentando um salmo, né? Claro que 1000 não é um número importante. O importante é, um dia para Deus pode ser qualquer coisa, porque ele está fora do tempo. Então, você está narrando na perspectiva de Deus, um dia pode significar 300 bilhões de anos e é um dia para Deus, porque ele é Deus. Então a gente vê que essa noção de dia é bem mais esticada do que a gente normalmente pensa, né? E, enfim, a gente pode falar muito mais só sobre o dia. E, inclusive, o Santo Agostinho, eu não tenho a citação completa aqui, mas ele vai dizer que só os tolos acreditam que esses dias falam de 24 horas, porque Deus só criou o sol no 3º dia. Então como que tem dia sem ter sol? Santo Agostinho, a gente está falando de um cara 400 anos depois de Cristo. Um cara 1600 anos atrás já estava falando isso. Mas lógico, né? Tem gente que vai dizer, não, mas Deus fez algo sobrenatural para existir 24 horas antes. Cara, para mim isso aí é enrolar, é não entender o que o texto está querendo dizer, sabe? Por que a gente está tentando forçar a nossa interpretação no texto, certo? Isso é errado. Agora, o outro lado, né? Se você não é cristão, se você é ateu, agnóstico, acredita que não, cara, a evolução matou Deus. Não foi Nietzsche, mas foi a evolução. O nosso próximo ponto é, você pode crer em Deus? Eu não vou falar se você deve. Isso vai ser tema de um vídeo mais pra frente, se você deveria crer em Deus. Mas tudo bem, é só se hoje você pode. Então, você pode?
Sim, claro que você pode. Por que você não poderia, certo? Você pode ter a crença que você quiser, né? Faça ela sentido ou não. Mas agora a pergunta é, você pode, de maneira racional, vamos dizer assim, crer em Deus e na evolução ao mesmo tempo? E a resposta, ainda assim, por que não? Aí, um argumento que o Richard Dawkins gosta de usar é que a evolução tirou a necessidade de Deus. Certo? Vamos parar por um instante. Mesmo que a evolução tenha tirado a necessidade de Deus, mesmo que ela tivesse, eu não acho que ela tirou, mas mesmo que ela tivesse, por que isso é me impedir de crer em Deus, certo? Eu posso crer em algo que é desnecessário, né? O fato de algo ser ou não necessário não exclui não nega a existência desse fato, né? A gente tem muitas coisas desnecessárias no nosso mundo, mas que ainda assim existem, certo? Eu ainda gostaria de dar um passo a mais e dizer que Deus provavelmente é necessário. Afinal de contas, a teoria da evolução é baseada em um simples fato, que a vida evoluiu, certo? Só que para a vida existir, a gente depende do quê? Células, certo? É a unidade básica de toda a vida. A célula vive como? Cara, química pura, química física, matemática, é tudo ali. E aí eu te pergunto, de onde que veio as leis da física? As leis da química, a matemática, tudo que descreve, que permite a célula agir do jeito que ela age. Se você não crê em Deus, você vai dizer, não sei. No entanto, nós que cremos em Deus, também cremos que Ele é o cara que criou as leis da física, da química, da matemática, que regem o comportamento da célula. Pra gente é natural que possa haver uma coisa chamada célula. Mas se você não crê em Deus, então você tem que aceitar que existem leis de química específicas que geram isso, sabe? Isso é um pouco... Assim, pra mim é bem difícil de crer, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre as necessidades químicas e particularidades que existem para permitir a possibilidade de vida quando a gente falar de ajuste finito do universo daqui a um tempo. Mas para já dar um gostinho, eu gostaria de ler uma frase do Fred Hoyle, é um físico. Ele diz o seguinte: uma interpretação dos fatos, utilizando o senso comum, sugere que um superintelecto imiscuiu-se na física, assim como na química e biologia, e que na natureza não existem forças cegas dignas de serem mencionadas. Então, ele está respondendo o Richard Dawkins aqui, né? O cara que escreveu o livro Relojoeiro Cego. Ele está dizendo, não existem forças cegas. Porque pode ser que a teoria da evolução age de maneira cega, mas as leis que determinam a cegueira dela, né? Que determinam o comportamento, são física. Física é isso. As leis da física, as leis da química, entendeu? Esse é o ponto. Nada acontece pelo acaso no sentido lógico, né? Não existe acaso lógico, existe acaso matemático, alguma probabilidade, alguma coisa assim, né? E aí, para tornar isso enfático de maneira cabal, eu gostaria de ler um pequeno trecho aqui do A Origem das Espécies, do próprio Darwin. E tá na última página do livro. E não tá em todas as edições, tá? Eu devia mencionar isso, mas nessa aqui que eu tenho na minha mão, tem escrito isso. E eu vou ler aqui, ó. O resultado direto desta guerra da natureza, que é a evolução, que se traduz pela fome e pela morte, é, pois, o fato mais notável que podemos conceber, a saber, a produção de animais superiores. Não há uma verdadeira grandeza nesta forma de considerar a vida, com seus poderes diversos atribuídos primitivamente pelo Criador, a um pequeno número de formas ou mesmo a uma só? Ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e desenvolve-se ainda. Essa é o parágrafo que encerra a origem das espécies. E é muito interessante aqui notar que ele faz um contraste entre as leis da física, Deus, o Criador que criou as leis da física, e como se ele também tivesse criado as leis da biologia. E é justamente isso que a gente está falando, né? Então, o próprio Darwin, ele já tinha noções, vislumbres disso que a gente está conversando. Para resolver o vídeo de hoje, se você é cristão, você pode crer na teoria da evolução. Se você é ateu, agnóstico, qualquer coisa, evolucionista, você também pode crer em Deus. E é isso aí pelo vídeo de hoje. Fiquem ligados para mais vídeos e conversas sobre fé, ciência e Deus. Até mais!